Liclécio, vamos começar a aula? Vamos lá? Faz uma oração para a gente começar. Paizinho, obrigado, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez. Pedimos a tua bênção e direcionamento do teu Santo Espírito. Tudo aquilo que vamos falar, tudo seja para honra e glória do teu nome. Pai Santo, Pai Bendito, que nós possamos a cada dia aprender mais do Senhor e que cresçamos, ó Deus, em todos os sentidos, mas sempre em direção ao alto, em direção ao Senhor. Dirige os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Amém. Liclécio, hoje a gente tem um capítulo curtinho, tá? Para avaliar. Nós não temos tantos pontos controversos igual como a gente teve na aula passada, né? Para a gente analisar. Falo em relação à comparação, né? Entre os evangelhos. Então, eu acredito, tá? Acredito, vamos ver como que vai ser o desenrolar da aula aí, mas eu acredito que vai ser uma aula mais curta hoje. Nós não vamos até 11 horas, com certeza, né? Mas eu não quero deixar nada desse ponto aqui, nada dessa lição para trás, tá? Então, se algum ponto, às vezes eu passar ou ficar alguma dúvida, você vai interrompendo, aí a gente vai analisando o texto, beleza? Bom, na aula passada, nós falamos a respeito do início do ministério de Jesus, né? Dos atos que antecederam o nascimento de Jesus, principalmente Lucas, né? A narrativa de Lucas. E nós vimos que Lucas também faz uma descrição bastante resumida, bem curta, na verdade, de um evento da adolescência de Jesus, né? Vamos colocar 12 anos deve ser adolescente, né? Diz que é a partir dos 13, mas sei lá, né? Jesus já era adiantadinho nesse sentido, né? Eu falo em relação à sabedoria. Então, nós analisamos aqueles atos que prepararam Jesus para iniciar o ministério também. Que, a partir do batismo, né? O batismo, a ida de Jesus. Aliás, nós vamos ver a tentação de Jesus hoje. Eu ia falar que a gente viu a tentação de Jesus, mas eu não lembro, acho que nós não falamos não, né? Não, né? Então, nós vimos esses atos preparatórios aí. Hoje, nós vamos entrar propriamente na inauguração do ministério de Jesus, né? E o ministério de Jesus é inaugurado exatamente pelo seu batismo e, principalmente, ali pelo seu primeiro milagre público. Por que eu falo milagre público? Existem muitas histórias relacionadas com alguns milagres que Jesus teria feito antes disso, né? Quando era criança, não sei se você já ouviu falar a respeito. Tem alguns livros que falam que certa vez Jesus que pegou um passarinho morto, o passarinho reviveu. Você nunca ouviu isso? Não, eu vi um filme na Netflix, quando ele Esse, criança, mostrou esses detalhes aí. esse filme ele baseia nesses escritos aí. Tem vários escritos, né, de Ah, algumas coisas que Jesus teria feito na sua juventude, né, antes do início do seu ministério. Mas aquilo que está fora da Bíblia, a gente não pode tomar como verdade absoluta, né? Não pode estabelecer como princípio. Então, embora tenha esses relatos, mas nós ficamos com a Bíblia quando fala a respeito do seu primeiro milagre. E a própria Bíblia dá esse relato, fala, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? Tudo bem, ele pode estar querendo dizer que é o milagre que deu início ao ministério, que a partir daí ele se tornou conhecido, que os anteriores poderiam ter sido ocultados, né, pelos próprios pais, talvez. Enfim, mas a Bíblia nos leva a analisar que a infância de Jesus não foi uma infância diferente de uma outra criança. Claro que Jesus era diferenciado, a gente vê isso pelo relato quando ele estava ali entre os
os doutores da lei. Ele era diferenciado no sentido de sabedoria, adiantado para a sua idade, né? Uma sabedoria que ia além da sabedoria normal que uma criança teria nessa idade. Além do que, Jesus ele não conheceu o pecado, né? Desde a sua infância, passando pela adolescência, sua juventude, até o início do seu ministério. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, tirando essas diferenças óbvias aí, Jesus teve uma infância normal, com certeza brincou, com certeza ali fez arte no sentido de aquelas artes normal de criança, né? Com certeza caiu, chorou, né? Então, ele teve uma humanidade normal, vamos dizer assim, né? Mais uma vez, né? Deixando bem pontuado aqui, na exceção, obviamente, da questão de você se submeter ao pecado, né? Como a nossa natureza se submete ao pecado, mas Jesus ele não tem essa natureza pecaminosa, porque ele nunca pecou. Ele não pecou, ele foi concebido por meio do Espírito Santo. Então, tirando essa questão, Jesus cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens, conforme a gente havia visto lá. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse início do ministério, né, de Jesus. E o início do ministério de Jesus, ele passa pela análise do ministério de João Batista, né? Quem era João Batista? Eu não lembro se nós comentamos isso ou não, mas existem algumas pessoas que dizem que João Batista poderia ser nazireu e outros dizem que ele era um essênio. Você lembra daquelas divisões do judaísmo, né? Fariseu, essênio, saduceu, né? Os zelotes. Então, que ele era essênio. Quem eram os essênios? Os essênios eram pessoas que ficavam reclusas no deserto. Então, você tinha o grupo principal, que era o fariseu, que era a maioria dos judeus. Era um grupo mais influente e era um grupo um pouco mais rigoroso no sentido de cumprimento da lei, mais literal, vamos dizer assim. E aí você tinha os saduceus que eram um pouco mais liberais, eles tinham um pensamento mais próximo ao pensamento grego, eles sofreram bastante influência do pensamento grego em relação à liberdade de pensamento e tal, tanto que eles não criam na ressurreição, por exemplo. E era um grupo formado por pessoas de mais poder aquisitivo, né? Então, eles tinham a influência dos saduceus, era uma influência diferente, né? Os fariseus exerciam influência pelo número, os saduceus exerciam influência pela capacidade econômica, né? Pela posição social. E aí você tinha um terceiro grupo que não concordava com nenhum dos dois, que achava que a real espiritualidade só poderia ser alcançada se o homem se distanciasse do mundo. E nem os fariseus, nem os saduceus, na cabeça deles, cumpriam esse propósito. Esses eram os essênios. Por isso que eles viviam no deserto. Quando a gente fala em deserto, talvez possa vir a imagem de alguém, nossa, está a quilômetros e quilômetros de distância, a 200, 500 quilômetros longe, lá no interior do deserto. Não é bem isso. As comunidades, elas se localizavam relativamente próximas ali. Eu acho que nós devemos ter visto isso numa outra aula, que o território de Israel não é um território tão vasto assim. O deserto da Judéia fica muito próximo de Jerusalém. Tem uma cadeia de montanhas, atrás das montanhas você tem o deserto da Judéia, e próximo ao deserto da Judéia você tem o Mar Morto. E ali era a região principal onde eles se colocavam. Entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, você tem o Vale do Jordão, né? E aqui no Vale do Jordão, alguns pontos que faziam parte do deserto da Judéia, e por ali que ele ficava, né? Os essênios normalmente ficavam.
E João Batista, então, ficava localizado nessas regiões aí, ali do Vale do Jordão. Uma comunidade essênia bastante importante foi a comunidade Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Né? Eles eram essênios, e exatamente pelo fato deles terem escolhido viver longe das grandes comunidades, das sociedades ali, principalmente de Jerusalém, eles acabaram exercendo um papel importante na preservação desses escritos que foram encontrados lá. Então, alguns, pelo fato dele viver no deserto, comer gafanhoto, comer mel, talvez meio isolado, alguns cogitam que ele fazia parte, né, desse grupo dos essênios. Não se tem nenhum outro relato, né, nenhum relato histórico, nem bíblico, que comprove isso. E nem que ele era nazireu, conforme nós já vimos na aula passada, inclusive, né, no anúncio lá, se ele era nazireu ou não. O fato é que era uma pessoa diferenciada, como nós vimos na aula passada, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo desde o ventre. Como nós vimos lá, foi o primeiro a reconhecer Jesus como sendo o Messias lá já no ventre, né, quando Maria chega próximo de Isabel e a criança pula ali no ventre, né? E ele foi realmente esse precursor. E a razão pela qual ele foi preso, foi por ele afrontar a pouca vergonha de Herodes. Né? Então ele falava abertamente, ele não tinha, como se diz, papas na língua, né? Falava contra os fariseus, falava contra os doutores da lei, chamava de raça de víbora, falava contra Herodes, né, que era o governante ali. Então, imagina o seguinte, hoje, com a liberdade que a gente tem, alguém pode, por exemplo, entrar numa rede social e descer a lenha no prefeito, por exemplo. Desce a lenha, desce a lenha. Agora, mesmo no Brasil, há um tempo atrás, isso não era permitido. Se alguém fizesse isso, é claro que não tinha nem rede social, né? Mas imagina uma pessoa ir na frente da prefeitura e ficar ofendendo pessoalmente, né, o prefeito. O que você acha que ia acontecer? Ia complicar, né? Exatamente. Então, isso imaginando agora, há pouco tempo atrás. Agora, imagina lá naquela época, né, onde não se tinha tanta liberdade assim. Então, João Batista chegava e falava mesmo contra os pecados pessoais da família de Herodes. E então, foi por causa disso que Herodes foi preso, né? Vamos ler alguns esses textos aí, ó. Lucas 1. Uhum. Só vou pedir para minha mãe baixar o celular aqui dela, porque eu tô com a porta aberta por causa do sinal e tá... Aí, Não, às vezes tranquilo, tira fica à minha vontade. atenção aqui. Só um minutinho já. Tranquilo. Vamos lá direto para Lucas 3, tá, Lucas? O Lucas 1, verso 15 a 17, nós já vimos na aula passada, falar a respeito do anúncio do nascimento dele, né? Cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu estou capítulo 3, verso 3. Ok. Vamos lá. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas.
Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Verso 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Mateus, capítulo 14. Versos 3 a 5. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Até aí. E aí, na sequência, vai falar a respeito, né, da morte de João Batista, quando ele concede, né, o desejo ali da sua enteada, né? Esqueci o nome de Salomé. Né? Concede o desejo ali para cortar a cabeça de João Batista, porque ela também, incomodada, né, com aquilo que João fazia e falava e ficava anunciando aí, ela queria ver ele morto. Herodes era um pouco mais, apesar de toda a maldade dele, ele tinha um pé atrás porque ele tinha muitos seguidores, então ele tinha medo de que se ele matasse João, as pessoas se rebelassem ali. Mas aí, então ele só prendeu, né? Deixou ele preso. Mas aí, conforme a palavra que ele deu, então, né? Acabou decapitando João Batista. Então essa é a razão porque ele foi preso e porque ele foi morto, né? Por Herodes aqui. Qual que é o testemunho de Jesus a respeito de João Batista? Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5 e 6, vai dizer que viria o espírito de Elias, que ia preparar o caminho para o Messias. Né? Essa é a profecia lá de Malaquias. Então, o Antigo Testamento encerra, o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, encerra as suas profecias ali, como a profecia daquele que viria anteceder o Messias. E aí, em Mateus capítulo 11, verso 13 e 14, o que o próprio Jesus vai falar? Falar, se vocês querem dar crédito a alguém, falando a respeito de João Batista, né? Esse é o Elias que havia de vir. Porque algumas vezes, inclusive, os próprios discípulos disseram para Jesus, o povo diz que o Senhor é Elias. E aí Jesus falou, se vocês querem dar crédito, é esse aí. Esse aí, João Batista, era o Elias que havia de vir. Então, nas próprias palavras de Jesus, o testemunho de Jesus a respeito de João Batista é aquele que havia sido profetizado em Isaías, aquele que havia sido profetizado também em Malaquias, ou seja, aquele que antecederia o Messias, que abriria o caminho ali, que iniciaria a pregação a respeito do arrependimento. E o testemunho de João Batista a respeito de Jesus? Vamos lá, João, capítulo 1. A partir do 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava.
quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, vou fazer só um comentário aqui, Liclécio, é o seguinte. Esse aqui é o testemunho de João Batista em relação a Jesus, tá? Nós vimos que desde o ventre era cheio do Espírito Santo e que ele era parente de Jesus. Então, João Batista cresceu sabendo quem era Jesus, né? Só que no testemunho aqui, o que ele fala lá em João? Eu não o conhecia, o verso 33, né? Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, quem que é que enviou? O Espírito Santo, né? O próprio Deus que o incumbiu do ministério. Esse Espírito Santo disse a ele: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista, conhecendo Jesus, ele próprio aqui esse João, né, o João Evangelista, falando a respeito do João Batista, diz: ele mesmo não conhecia. Mas não conhecia como? O que quer dizer isso aqui? Né? Ele não tinha ainda o entendimento da abrangência do ministério de Jesus, daquilo que ele faria. Porque apesar dele ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele não havia tido ainda um contato com Jesus, o Messias. Jesus, o Messias. Ele conhecia Jesus, o primo. Né? Maria, prima de Isabel, era primo, sei lá de que grau que é. Né? Não era primo direto, mas era primo por par de primo. Né? Então, era aparentado ali. Ele sabia, só que esse era o Jesus que ele conhecia. Mas aí o testemunho do Espírito Santo na vida de João dizia o seguinte, fala, olha, você vai batizar ele e aquele sobre o qual você vê o Espírito Santo descendo, esse então é o que batiza com o Espírito Santo, que é o testemunho que o próprio Espírito tinha dado a João Batista tempos antes. Né? Então o conhecer aqui é nesse sentido, né? Lógico que ele conhecia Jesus, ele cresceu com Jesus, mas até então ele não havia tido contato com essa característica de Jesus, como sendo o Messias, né? Iniciando ali o seu ministério. Então, a partir dali, ele teve o testemunho daquilo que ele viu, não só daquilo que foi dito ao coração dele por meio do Espírito Santo, mas aquilo que ele pôde presenciar. Então, a partir daquilo que ele pôde presenciar, ele teve uma prova visível e audível, né, pela voz que desceu do céu, de que ele realmente era o Messias e a partir dali, então, ele seria iniciaria ali o seu ministério, né, como o Messias realmente. Agora, só um outro detalhezinho, né? João Batista foi preso e foi degolado. Mas antes dele ser degolado, enquanto ele estava preso, ele mandou 2 seguidores dele lá para Jesus, né, perguntar se era ele mesmo que o Messias ou se eles teriam que aguardar outro. Então, olha só, esse mesmo João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, cresceu junto com Jesus, batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descer sob forma de pomba sobre ele. Após a sua prisão, ele manda ela perguntar se seria realmente Jesus ou se teria que aguardar outro, né? O que será que aconteceu a ele, Graça? Penso que porque antes de Jesus já tinha vindo outros profetas dizendo que era o Messias, né? E não derem nada, né? A questão aqui, eu acho interessante, porque é todo um contexto, na verdade, né? Todos os grandes homens de Deus, num determinado momento, tiveram dúvidas, né?
Todos os grandes homens de Deus duvidam-se no seguinte, fala, poxa, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? E João Batista, assim como muitos israelitas, tementes a Deus, que aguardavam a consolação de Israel, né, por meio da vinda do Messias, tinham uma ideia de redenção, e tem até hoje, na verdade, de que Israel se sobressairia sobre todas as nações, né? E essa promessa ela vai se cumprir um dia, mas na vinda do Messias como rei, né? O Messias veio como servo e ele voltará como rei. Então, talvez João Batista, diante das circunstâncias, ele falava com intrepidez por dois motivos. Primeiro, pelo testemunho do Espírito Santo sobre ele, e porque ele tinha convicção de que o Messias já havia nascido. Então, é mais ou menos o seguinte, né? Você está com alguém como Jesus do seu lado, o que você vai ter medo do quê? Né? Sabendo que ele é todo-poderoso, que ele acalma a tempestade, que cura cegos, que faz coxo andar, que ressuscita pessoas, né? Multiplica pães, multiplica peixe. Você vai ter medo do quê? Foi isso que aconteceu com Pedro, quando Jesus foi ser preso. A hora que Jesus repreendeu ele, o que ele fez? Fugiu. A hora que Pedro viu Jesus amarrado lá sem fazer nada, o que ele fez? Negou. Então, enquanto você tem uma perspectiva plausível, ele fala, poxa, eu tô do lado de Jesus, cara. Então não tem por que ter medo. Só que o que acontece? Aí ele é preso e ele começa a ver a vida dele em risco. Aí ele começa a pensar, ponderar, né? Será? É claro que não eu não coloco o João Batista no mesmo nível de dúvida como nós, por exemplo, uma dúvida que às vezes durante a vida cristã a gente possa ter. Mas, num determinado momento, ele mandou lá para ter certeza, né? Para confirmar. Quando a gente tem necessidade de confirmação, então isso significa que a fé já não é mais fé, né? A Bíblia, tudo bem, a Bíblia fala a respeito de momentos em que Deus permite até uma prova, né? Se pedir uma prova. A gente vê Gideão. Gideão não pediu uma, pediu duas, né? Falou, Senhor, não fica bravo comigo não, mas inverte o negócio aí agora. Faz orvalho aqui e tira dali. Na grama e no pelo, né? Então, Deus permite isso, mas quando a gente age através de confirmação, quando a gente necessita de confirmação, então a fé já não é mais fé. Por exemplo, Senhor, me dá um sinal para eu saber que o Senhor é comigo. Isso é fé? A fé independe daquilo que a gente sente. A fé independe daquilo que a gente vê. A fé depende daquilo que a gente confia. A gente olha para a palavra e confia naquilo que está escrito. É a confiança naquilo que Deus prometeu. Mesmo que a gente não pegue, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta. Por isso que Hebreus 11:1 vai falar que a fé é fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Se você vê, aí já não é mais fé. Percebe? Então, mesmo João Batista, num determinado ponto, o que ele pede para Jesus? Meio que uma prova, né, de que ele realmente era o Messias. E por isso que Jesus responde nesse sentido. O que Jesus responde quando eles vão perguntar? Ele fala, pode falar que sou eu. É isso que Jesus fala? Não. Jesus fala, olha aí, cegos estão vendo, coxos estão andando, né, os paralíticos são curados, demônios são expulsos, aos pobres é pregado o evangelho do reino. É isso aí. Então, João pediu uma prova e Jesus mostrou a prova, né, através daquilo que ele fazia. Então, ele estava testemunhando a chegada do reino de Deus. E eu vejo
que Deus, na sua misericórdia, ele compreende, né? Só um minutinho, Liclés, deixa eu ver aqui um... Ah, tá. É para você que mandou aqui, né? Antes dele ser preso, teve o evento do batismo. O batismo de Jesus, você fala, né? Eu só mandei a mensagem como sinalzinho para poder perguntar. Antes de João Batista ser preso, também teve o evento do batismo. Aquela que os discípulos de João Batista foram falar para Jesus, eu não lembro certinho, correto aqui, que ele estava batizando mais que João Batista. Também teve esse evento, não teve? Sim, sim, sim. É que assim, né? Algumas pessoas não tinham a compreensão ainda do papel de João Batista, do lugar de João Batista nisso tudo. João Batista era o precursor. João Batista falou, eu batizo com água, mas vem aí aquele que batiza com Espírito. Eu não sou digno de desatar a sandália dele. Então, João Batista, ele chegou a dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Né? Então, João Batista tinha clara convicção de que ele ia dar lugar para Jesus. Ele não ia continuar. Ele continuou pregando o arrependimento ali até a sua morte. Até a sua prisão e morte. Mas ele cumpriu o papel dele. Mas alguns discípulos talvez não tivessem essa compreensão. E aí começou a ficar meio enciumadinho. Falou, mas peraí, Jesus estão batizando mais que nós? Aí João Batista, em outras palavras, né, falou assim, mas esse é o nosso papel. Nosso papel é esse. E eles estão cumprindo o papel. Agora importa que ele cresça. Né? Então, João tinha uma convicção do seu papel. Mas aí, voltando, né? Quando ele é preso, então, começa-se a meio que necessitar de uma prova ali, né? De algo mais visível, mais palpável, que ele pudesse crer, né? Que realmente era aquilo. E outros haviam sido levantados, como você disse, né? Judas, Teudas, né? Que até o próprio Gamaliel vai falar a respeito disso. Né? Lá em Atos ele vai falar que outros se levantaram, né? Quando ele se levanta ali no Sinédrio em defesa dos discípulos, dos apóstolos, né? Então, eu estava dizendo que eu penso que Deus olha para a gente até com misericórdia nesse sentido e compreende muitas vezes a nossa fraqueza e a necessidade que a gente tem de às vezes ver alguma coisa. Então Deus olha nesse sentido, né? Por isso que a gente diz que não é errado a gente pedir uma prova para Deus. Eu acredito que Deus compreende isso. Mas quando a gente necessita, então a fé já não é mais fé. Né? Então aí, quando você se baseia em coisas visíveis, você foge daquela definição da própria fé, porque a fé não é isso. Fé é você acreditar, por isso que Jesus fala, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. A transição a ida de Jesus, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, essa transição, ela foi necessária em vários aspectos, em vários sentidos. Né? Principalmente para que os discípulos pudessem aprender a viver realmente pela fé. Por isso que diversas vezes Jesus fala para eles, fala, vocês têm que ter fé. Né? Vocês são homens de pouca fé. Se você tivesse a fé, tamanho de um grão de mostarda, o que Jesus está dizendo? Falou, sua fé precisa ser aumentada? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, vocês precisam ter fé, simples assim. Porque uma fé grande, uma fé pequena é fé. Né? Se você crê, você tem fé. Se você não crê, você não tem fé. Então não existe meia fé, uma fé pequena, né? Nesse sentido, não existe tamanho. Por que os discípulos falam, Senhor, aumenta-nos a fé? Porque eles perceberam que da forma que eles eram, da forma que eles pensavam, eles não iam conseguir fazer o que Jesus estava falando para eles fazerem. Ou seja, na verdade, o que eles precisavam crer no invisível. Né? E isso é a fé. Então, dessa forma, né, a interpretação desse ponto aí relacionado com João Batista. Né?
Aí a gente tem o evento propriamente do batismo de Jesus, né? Mateus capítulo 3. De 13 a 15. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Até aí. Então, olha só, Jesus, o batismo de João era um batismo para arrependimento e remissão do pecado. Isso não fazia sentido nenhum, então, batizar Jesus. Por isso que João fala, mas espera aí, como assim, né? Eu vou ter que te batizar? Né? Eu sou menor aqui, o maior batiza o menor, é assim que funciona. Né? Em outras palavras aqui, o que João estava pensando. E Jesus disse o quê? Ele fala, não, mas deixa assim por enquanto, para que se cumpra a justiça. O que Jesus está querendo dizer aqui com a relação de justiça? Né? Quando a palavra justiça, ela está sempre relacionada com algo que serve de testemunho para alguém. Então, todas as vezes que nós falamos do conceito de justiça bíblica, o tzedek, né? O tzedakah, que é a prática da justiça, nós estamos falando sempre numa relação de testemunho para pessoas que verão alguma coisa em relação a um ato, uma atitude ou algum tipo de transformação. Deixa eu tentar exemplificar melhor. Então, por exemplo, o judeu ele tem uma prática comum até hoje, que é exatamente a prática da justiça, que é a tzedakah. O que é a tzedakah para o judeu? A tzedakah para o judeu é a esmola, é ele dividir parte do que Deus dá para ele com as pessoas mais carentes. Isso é tzedakah. Então, como que isso funciona? Deus abençoa o judeu e ele compreende que a bênção de Deus não é para ficar só com ele, mas ele precisa dividir essa bênção. De que forma ele divide? Pega, então, uma parte e vai lá, analisa pessoas, às vezes, primeiro as pessoas ali da própria comunidade e depois as pessoas da sociedade de uma forma geral. Então, ele transforma isso em algo visível. Então, algo que ele tem internalizado, que é a bênção de Deus e a necessidade e o objetivo de Deus ter abençoado ele, o que ele faz? Ele externa isso através de uma ação. Então, toda vez que a gente fala em parâmetro de justiça, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, quando Jesus fala aqui que se deixa assim por enquanto para que se cumpra a justiça, Jesus está querendo dizer que é necessário que haja um testemunho para as pessoas em relação a quem de fato ele era. E o que acontece? Por meio do batismo, no momento do batismo, o que acontece? Um sinal do céu. E as pessoas que estavam presentes ali testemunharam aquilo que havia acontecido. É por isso que Jesus fala, então, e essa é a razão pela qual Jesus é batizado. Então, está claro que Jesus não é batizado para remissão de pecado. Não é batizado para arrependimento, que era o objetivo do batismo de João, mas para que se cumprisse a justiça. Foi um batismo de justiça, ou seja, para testemunho, para testificar as pessoas que estavam ali acompanhando quem de fato era Jesus. E a partir dali, então, a partir daí ele é levado para o deserto para ser tentado. Então, a questão aqui é de identificação de Jesus com o seu ministério, com aquilo, com a identificação com o objetivo pelo qual Jesus veio à Terra, para que isso servisse então de testemunho às pessoas que estavam ali presentes, inclusive
próprio João Batista. Voltando aqui, né? Falando ainda um pouquinho de João Batista. O centro da pregação de João Batista sempre foi arrependimento. Tá? Sempre foi. Aliás, esse centro, o arrependimento como centro da pregação, ele jamais deveria ter sido abandonado. Né? Porque nós vemos aqui, ó, se você vai lá, não vou ler todos os textos aqui, mas os profetas, se vai lá, eu coloquei alguns exemplos, tá? Tem vários outros. Então, Jonas, Joel, o que eles pregavam para o povo? Pregavam para que o povo se arrependesse. Você vem aqui em João Batista. O que João Batista prega? Arrependimento, arrependei-vos. O que Jesus prega? Então, vamos lá, vamos pegar o texto aqui de Marcos, capítulo 1, verso 15. Mas Jesus pregava arrependimento? Claro. Marcos 1,15. Olha só o que está escrito. E ele dizia, né? Vou ler o 14 também. Ó. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, Jesus pregava também o arrependimento. E os apóstolos, né? Atos 3,19, que é o encerramento lá do discurso de Pedro. Quando Pedro diz, quando os judeus dizem, né? E aí, o que nós fazemos então? Aí ele disse, arrependam-se e sejam batizados. Então, o arrependimento sempre foi centro de pregação. Você vai... mas a gente tem que pregar o amor de Deus. Você está certo. Nós temos que pregar o amor de Deus. Tem que pregar as boas novas de Deus, né? O evangelho. Tá? Só que as boas novas, necessariamente, elas vêm depois das más notícias. E quais são as más notícias? Que o homem está envolto no seu pecado, que o homem está separado de Deus por causa desse pecado, que o homem é merecedor da morte eterna por conta desse pecado, que todos estão destituídos da graça de Deus, necessitam, então, de um arrependimento. Então, essas são as más notícias. Se a pessoa não tem entendimento de quais são essas más notícias, que essas más notícias existem, as boas notícias não vai fazer sentido nenhum. Você vem falar para mim, Deus veio para te salvar. Aí você olha e fala, mas quem falou que eu preciso de salvação? Ou seja, a mensagem não tem sentido nenhum. Por que é necessário um arrependimento? O arrependimento significa uma mudança de direção. Né? A palavra arrependimento significa, em grego é metanoia. O metanoias, né? Que é do grego, que é uma mudança de direção. Uma mudança de direção no sentido de você fazer exatamente o inverso daquilo que você fazia antes. Então, o arrependimento é essencial, por isso que ele sempre foi pregado, e ele deve sempre ser pregado. Então, o arrependimento é um tipo de... Até aqui na tela, né, essa imagem que eu escolhi exatamente por causa disso, porque ela afirma aqui, né, que o arrependimento é a palavra esquecida. É necessário a gente pregar o amor de Deus? Sim, mas o amor de Deus, ele só faz sentido, a misericórdia e o amor de Deus só faz sentido se eu compreendo uma necessidade desse amor. Se eu compreendo uma necessidade dessa misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um ato de bondade de alguém em relação a outra pessoa que não merece. Quando as pessoas pedem misericórdia, o que elas estão dizendo? Eu sei que eu não mereço, mas eu confio na sua misericórdia, eu confio no seu amor, eu confio que você pode, através da misericórdia, mesmo eu não merecendo, mudar esse decreto.
Então, qual que é o nosso decreto? O decreto é a morte. Mas Deus, por meio do seu amor, da sua misericórdia, ele revoga esse decreto de morte, né, sobre as nossas vidas. E revoga como? Com base no sangue de Jesus. Agora, para que eu possa usufruir da misericórdia, o que eu preciso fazer? Preciso me arrepender da vida que eu levava. Não adianta nada eu tentar alcançar o amor sem uma transformação, sem um desejo de transformar a minha vida. Por isso que Jesus fala todas as vezes que ele perdoa os pecados de alguém ou cura alguém, o que ele fala? Ó, não peques mais. O que ele estava dizendo? Se arrependa. Não faça mais isso. Por que o demônio, quando sai de alguém, ele vai, rodeia e volta, se achar varrido, ele vem pior? Porque não houve um arrependimento, não houve uma transformação, não houve uma mudança. Quando há transformação, nesse caso, o que acontece? A casa, ela não está vazia, a casa ela está ocupada pelo Espírito Santo. Então, quando o demônio volta, ele não acha mais lugar para ficar. Então, por isso que o arrependimento, ele sempre foi necessário. E sempre vai ser necessário, até a volta de Jesus. E, nesse sentido, né, João fala, quando ele chama a atenção lá dos doutores da lei, dos fariseus, né, chamando hipócrita, raça de víbora, ele fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aí não está aqui o evangelho, mas é Lucas, tá? Lucas 3:8. Lucas 3:8, que fala assim, produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão. Até aí, tá bom. Porque eles se justificavam por serem judeus, né? Nós somos filhos de Abraão, então nós já somos parte do povo de Deus. E aí João vai falar que não é por aí, né? É necessário produzir frutos dignos de arrependimento. O que é fruto? Se existe um fruto digno de arrependimento, então significa que existem frutos indignos do arrependimento. E o que ele está querendo dizer? Que ao arrependimento se segue atitudes que condizem com aquilo. Então, por exemplo, vou imaginar que nós temos um desentendimento em relação a, sei lá, né, alguma coisa que você tenha me feito de maldade mesmo, né, querendo fazer maldade, não sem querer, querendo mesmo, né. Só que aí você olha e fala, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. E aí, eu digo assim, não, Licrés, tranquilo, você vem, me pede desculpa, eu falo, tá perdoado, tá perdoado. Mas, se alguém vem conversar comigo, fala assim, não sei, tá, olha, sabe o Eliclésio? Então, eu falei, rapaz, olha, quero distância dele. Ah, rapaz, então, eu quero vir falar aqui porque tá precisando de oração. Eu falo assim, Deus vai levantar a pessoa para orar por ele, fica tranquilo. Então, essa minha atitude condiz com as minhas palavras que eu te disse, que eu te perdoo? Então, qual é o fruto que eu estou gerando aqui? É digno de arrependimento? É no sentido de que ela condiz com aquilo que eu digo, eu sirvo a Jesus, de palavra, mas as minhas atitudes, os meus frutos, condizem com a declaração que eu faço? Então, quando João Batista fala produzir frutos dignos de arrependimento, o que ele está dizendo? Fala, vocês dizem que não precisa de arrependimento, então vocês têm que mostrar fruto, produzir fruto de acordo com isso que vocês estão falando, e não é isso que eu vejo. Por isso que ele chama eles de hipócritas, porque eles falam uma coisa, mas os frutos demonstrados eles são completamente diferentes, né? Você ia falar alguma coisa? É que Não, você eu ia comentar, ameaçou falar? eu ia comentar sobre o pecado de Ananias e Safira. Na Uhum. verdade, foi uma blasfêmia, né? Um pecado contra o Espírito Santo, né? E ali não teve nem como eles se arrependerem mais.
Então, Não sei se dá para encaixar essa será questão que não nesse. teve? Será que não teve tempo de se arrepender? Por que não teve? Porque eu digo, quando eles chegaram, Pedro perguntou, falou assim, vocês venderam por esse preço? Ali eles tiveram oportunidade. Eles poderiam ter... tá bom, vai, vou falar. E eles teriam recebido a misericórdia, teriam recebido o perdão. Então, eles tiveram oportunidade sim, mas quando eles resolveram, né, deixaram Satanás encher o coração e resolveram continuar com aquilo, então eles receberam ali a sentença. Né? Então, não são frutos dignos de arrependimento. Eles se diziam cristãos, eram da comunidade, se diziam fazer alguma coisa, mas os frutos não condiziam com aquilo que eles de fato falavam, né? Com aquilo que eles confessavam, aquilo que eles faziam. Então, a metanoia, né? Que é a palavrinha metanoia, no grego, ela indica, primeiro, né, um reconhecimento do pecado, uma tristeza pelo pecado e o abandono do pecado. Porque se não tiver essas três coisinhas aqui, o que o arrependimento, na verdade, se transforma? Se transforma em remorso. E remorso é outra coisa. Se você não abandona aquilo que você faz, e não sente tristeza pelo pecado, e existe uma diferença entre tristeza pelo pecado e tristeza pela consequência do pecado. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que aplica um golpe aí, aplica golpe na praça, estelionato. E vai aplicando um golpezinho, vai ganhando um dinheirinho, até que um dia ele é preso. E aí ele começa a se entristecer por aquilo. Fala, poxa, o que eu fiz da minha vida? Eu não deveria fazer isso, aquilo e tal. Só que ele se arrependeu de fato, a tristeza dele é pelo pecado ou pela consequência do pecado? Ele fala, não devia ter feito isso, mas naquele momento ele está dizendo isso porque ele foi preso ou porque de fato ele acredita que não deveria ter feito isso? Então, existe uma grande diferença entre se arrepender e ter remorso. Se ele tivesse outra oportunidade, ele realmente deixaria de fazer? Onde nós vemos o arrependimento? Por exemplo, em Zaqueu. Existe um paralelo interessante entre Zaqueu e aquele jovem rico que vai conversar com Jesus. O jovem rico, ele chega lá para Jesus e fala, ó, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Fala, sabe as letras aí, sabe o que a lei fala, faz isso, isso, isso aí. Eu falo, não, Senhor, isso aí eu faço desde pequeno. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, o que ele fala? Fala, só te falta uma coisa então, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele vai embora triste. Né? E a tristeza dele não é pelo pecado. E qual que é o pecado ali? Amor ao dinheiro. A tristeza dele é por ele ter sido confrontado com aquilo que realmente o escravizava. Mas ele não abandonou, ele não mudou. Agora, quando Zaqueu, e é por isso que Jesus fala, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? No caso desse jovem aí. E aí, no caso de Zaqueu, ele vai lá e ele voluntariamente, ele não fica se gabando ali para Jesus, como fez o jovem. Fala, assim, isso aí eu faço. Ele não se gabou. Ele entendeu a condição dele e falou, Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo em 4 vezes. Vou restituir em 4 vezes. Tudo isso. E aí Jesus, por meio disso, ele compreende, não é pelo fato dele simplesmente estar ajudando os pobres, é porque ele compreendeu que ele não servia mais ao dinheiro. Ele não necessitava aquilo. Jesus, olhando para aquela atitude dele, a atitude, que é o fruto, mostrou que realmente houve um arrependimento. Então, a demonstração por meio do fruto. Por isso que Jesus, olhando para isso, ele fala, verdadeiramente a salvação veio dessa casa. Então, por quê? A salvação é demonstrada por meio de fruto. Né? O arrependimento é demonstrado por meio de fruto. Fruto, diga de arrependimento. Pode falar, Elias.
E o de Judas? Porque provavelmente ali ele deve ter se arrependido, né? Ter entregado o mestre, ter traído, vendido. E ele dá a entender que ele se arrepende, mas ele não vai na pessoa certa. Ele vai Então, na religião, vai lá no. exatamente. E aí a religião mata, provavelmente o matou, né? A religião, na verdade, o que que fez? Lavou as mãos. Falou, "Ah, isso aí você que se acerte aí com Deus, né? Basicamente foi isso que eles fizeram. O caso de Judas, alguém fala assim, ah, ele foi salvo? Será que ele se arrependeu? Como é que a gente pode compreender o coração? Jesus fala que ele é o filho da perdição. Né? Jesus chama ele de filho da perdição. Ah, aliás, não é Jesus que chama ele de filho da perdição, né? Os evangelistas depois falam a respeito disso. Ah, é difícil falar, assim como é difícil você apontar isso para qualquer pessoa. Como que a gente pode julgar alguém em relação à salvação? A resposta é simples, a gente não pode. Ah, mas em hipótese nenhuma? Em hipótese nenhuma. Como que a gente vai ser juiz a esse ponto? No caso de Judas, o que aparenta é que ele ficou triste pelo resultado, por ter prendido Jesus. Num determinado momento, ele olhou e falou, puxa, mas não era isso que eu queria. E ele foi lá, ele tentou resolver da maneira errada, como você falou. Falou, eu devolvo o dinheiro, eu devolvo o dinheiro. Isso pode demonstrar um arrependimento sincero? Talvez. Talvez possa. Mas a gente não, como que a gente vai julgar? Não tem como julgar, né, se houve um arrependimento sincero ou não. A questão é que, a questão essencial nessa história de Judas é, ele não foi buscar naquele que tinha o poder de perdoar. Ele foi buscar no lugar errado, naquelas pessoas que ele achava que poderia redimir. Então aqui nós vemos que ele, mesmo estando com Jesus durante tanto tempo e fazendo milagres, ele era um dos 12. Quando Jesus envia os 12, eles voltam falando, expulsamos demônio de dois em dois, né? Expulsamos demônio, fizemos isso. Judas estava no meio. Judas, quando Jesus multiplicou, estava no meio, estava junto. Judas, quando Jesus acalmou a tempestade, estava junto. Ele participou de tudo isso. Né? Mas talvez ele não tenha compreendido a dimensão da obra que Jesus veio realmente para fazer. Né? Judas metia a mão na bolsa. Aquele comentário que ele faz em relação ao perfume. Ei, sim, que isso? Isso aí a gente poderia vender e dar para os pobres aí. Mas ele não tinha zelo pelos pobres. Né? Ele queria uma porçãozinha maior ali. Meter a mão na bolsa e ter uma porçãozinha maior. Então ele não tinha uma compreensão. A gente vê pela narrativa que ele não tinha uma compreensão exata. Agora, nesse último momento, houve um arrependimento sincero. Difícil falar. Eu não me arrisco, não. Falar, Jesus está no inferno. Aquele negócio, não sei se você já viu isso, de malhar o Judas. Já. Isso é uma atitude. E eu já fiz isso, tá? Nunca subi no pau de sebo, não, mas participava da fé, gostava do rolo. Sabe que, cara, não me envolvo, mas gosto da muvuca, né? É uma festa típica do Nordeste, né? Não, Principalmente não lá é no. só do Nordeste, não. Não sei se nasceu lá, né? Mas aqui, nossa, antigamente, quantas vezes? E aí, a hora que Judas caiu, o que acontecia? A turma ia lá paulada no boneco, né? Olha, poucos atos da igreja são tão anticristãos como esse. Porque se nós somos cristãos e nós, sendo cristãos, somos imitadores de Cristo, nós teríamos que agir conforme Jesus agiu. E Jesus teria tacado pedra? Jesus teria dado paulada, malhar o Judas, né? Ele teria abraçado e perdoado.
Então, claro, quando eu participava, não tinha esse entendimento, né? Judas era o traidor e é o que ele merecia. Mas quando eu digo isso, né? Judas era o traidor e era o que ele merecia, eu não paro para pensar na minha própria, no meu próprio pecado. Porque tá, ele era traidor, era isso que ele merecia. E aí Jesus vem e ensina o seguinte, né? Que nós vamos ser julgados conforme a medida que nós julgamos. Boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. Né? Então, se esse é o padrão que eu julgo, então é o padrão pelo qual eu sou julgado. Se eu entendo que ele, por ser traidor, merecia morrer, e o meu pecado? Eu mereço o quê, então? Então, essa que é a questão. Né? A compreensão de que, se for analisar nesse sentido, todo mundo é digno de pecado, né? Então, aqui, como eu estava falando para você, né? Os pontos de produção do fruto é digno de arrependimento, né? Reconhecer o pecado, tristeza e abandono. Então, o que eu faço? Eu reconheço o meu erro. Eu sinto tristeza por esse erro. Não só pelas consequências, mas pelo erro em si, realmente. Né? E eu abandono o meu erro, não faço mais. E isso é um arrependimento. Agora, o arrependimento genuíno ele vai um pouco além. Lucas 19, ele vai falar o seguinte. Aqui são só alguns exemplos, tá? E é exatamente o caso de Zaqueu. E se a gente observar também, foi o que o apóstolo Paulo fez, né? Ele reconheceu que ele estava fazendo errado, pecando contra o Senhor, ficou triste pelo pecado, abandonou e se tornou um instrumento aí, né? E começou a fazer exatamente o oposto daquilo que era o pecado dele. Exatamente. E é essa a ideia. Olha só, Zaqueu. Vou ler só o finalzinho, né? O verso 8. Ó. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Então, olha só. Zaqueu, o que ele fazia? Ele agia contra o seu próprio povo, tirando dinheiro do povo. Muitas vezes de pessoas pobres. Né? Porque o pobre também paga imposto. Ele se converteu, o que ele faz? Eu vou fazer exatamente o oposto do que eu fazia. Eu roubava? Agora eu vou dar. Eu tirava? Eu vou dar. Então, o arrependimento genuíno, ele gera uma ação, não é só uma omissão, um deixar de fazer. E quando você fala em reconhecer pecado, sentir tristeza e abandonar, você está falando em deixar de fazer algo. Deixar de fazer algo errado. Mas o arrependimento genuíno, ele gera uma ação que é exatamente no sentido oposto. Você estava indo para cá. Opa, me arrependi. Metanoia. Você vira e fica parado? Não, se você vira e caminha na outra direção. Você não vira e fica parado. Você caminha, então você faz exatamente o contrário. Outro exemplo está lá em Atos. Entendi. Aí entrava, aí seria os frutos dignos de arrependimento. Porque se a pessoa fala que se arrependeu e não dá fruto, então não houve Exato, arrependimento. exatamente. Então, olha Me só. arrependi, ok, mas não dá fruto. Tá, e aí, as suas ações condizem realmente com aquilo que você está dizendo? Você se arrependeu, né? Ah, o, esse texto aqui de Atos 16 eu acho interessante falar a respeito do soldado que estava guardando Paulo lá na prisão, né, quando Paulo e Silas foram libertos ali da prisão. E eu acho interessante que é o seguinte, quando a gente olha Pedro também foi liberto da prisão pelo anjo. O que ele fez? Ele fugiu da prisão. Ele voltou lá para o templo e foi lá pregar. Nesse caso aqui, o Paulo e Silas houve uma libertação, mas às vezes, se você olhar por esse prisma, parece que Paulo e Silas não aceitaram a libertação que Deus deu. Porque Deus, o anjo foi lá, abriu a cela e falou, não, a gente não quer sair. Nós vamos ficar aqui.
Será que eles ficaram né? preocupados com os soldados Não ali? parece um negócio contraditório? Mas por que Sim. Deus vai lá, abre a prisão, faz o que fez aqui? Agora eles olham e falam, não, não, obrigado, Deus, mas nós vamos ficar aqui. Um negócio meio contraditório, mas o que acontece aqui? Isso aconteceu para evidenciar o caráter de Paulo e Silas. Ele fala, não, fica tranquilo que está todo mundo aqui, nós vamos sair. Porque o soldado intentou se matar, porque havendo uma fuga de preso, ele e a família seriam desonrados e ele seria morto em função disso. E aí, o que ele fez? Ele falou, vou me matar, os presos vão embora, eles vão achar que os presos me mataram e vão deixar minha família em paz. Por isso que ele fala, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque a casa dele seria afetada também por isso. As leis romanas eram severas, né? Sim, em relação a isso, sim. Os guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus, por que eles se refugiaram com os sacerdotes? Porque eles ficaram com medo do que poderia acontecer com eles. Então, olha só. Aqui no verso 19 fala desse jovem, desse homem aí. E o soldado romano, eu falando assim, lógico, o texto não está dizendo aqui, mas a gente recorre à prática comum entre os soldados romanos. Eles são treinados para a guerra. Eles são treinados para a violência. Então, os soldados, eles maltratavam as pessoas que eram presas, os criminosos, ditos criminosos, né? Por E isso que é, eles fizeram o que fizeram com Jesus. E eles não fizeram o que fizeram porque simplesmente foram mandados. Eles tinham prazer em fazer aquilo. havia também uma hierarquia de soldados, é isso? Por Sim, sim. exemplo, para supervisionar o apóstolo Paulo, o túmulo de Jesus ali, o apóstolo Paulo eram soldados mais, assim, um treinamento mais avançado, uma capacidade maior que os outros. Na verdade, eles tinham a hierarquia do exército romano, tinham soldados, tinham os líderes, né? Os centuriões, que lideravam as centúrias, né? Que eram cada 100 soldados uma centúria, e por isso que eles eram chamados centuriões. Então, o centurião já era um nível acima que cuidava de outros soldados. Né? Ele dava ordens ali para esses soldados. Normalmente, o centurião ele era responsável por uma região. Porque assim, você tinha 100 soldados por uma região ali como Jerusalém, é bastante. E aí você tinha, por exemplo, a coorte, né, que era um nível acima. Então você tinha os líderes de 100, tinha os líderes de 1000, aí você tinha os generais de guerra. Então você tinha essa escala. Agora, soldado era soldado. Soldado fazia o que mandava fazer. Vai lá e fica no túmulo. Vai lá e guarda esse preso. Vai lá e espanca esse aqui. Era soldado, todos soldados. E eles tinham o mesmo treinamento. Naamã foi um desses. Oi? Sim. Naamã foi um desses. Naamã foi um desses, embora ele não fosse romano, né? Naamã, se eu não me engano, era sírio, eu acho. Se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente. Então, esse soldado aqui, ele teve esse treinamento. O que ele fazia? Ele maltratava pessoas. Ele batia quando mandava bater, né? Matava quando mandava matar. Era isso que ele fazia. Esse era o ofício. O que ele faz aqui, ó? Verso 24, verso 23, ó, do capítulo 16. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou o seu carcereiro e prendeu aos pés de um tronco. Essa foi a atitude dos soldados em relação a Paulo e Silas. Aí o verso 34. Então, depois de tudo isso ter acontecido, né? O verso 33, vou ler a partir daí. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites,
lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, a ação deles, exatamente contrária, a ação do carcereiro, exatamente contrária àquilo que ele era habituado a fazer. Então, uma ação. Eu maltratava, eu matava, eu batia. Agora, o que eu faço? Agora eu cuido, eu limpo, eu lavo, eu alimento. Então, o arrependimento, fruto digno de arrependimento, não é só deixar de fazer, mas fazer exatamente o contrário daquilo que era o hábito da prática pecaminosa. Aqui é apenas para encerrar, né? Voltando lá para Lucas no capítulo 3. Para encerrar esse pensamento, né? A partir de Lucas capítulo 3, a partir do 10. Vamos lá. Então as multidões perguntaram a João, isso depois de ele ter falado, né? Produzir de arrependimento. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, olha só, algumas pessoas perguntaram. E também, verso 12, também os publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E eles dizem, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário que vocês recebem. Então, olha só, o que João Batista está falando? Ele está falando para 3 grupos de pessoas aqui, não, multidão normal, os publicanos e os soldados. O que João fala para deixar de fazer? Exatamente aquilo que eles faziam de errado. Né? O povo, de uma forma geral, eles tinham não é egoísmo a palavra que eu queria, mas assim, uma avareza. Ou seja, eu tenho 2 túnicas, eu preciso de 2 túnicas? Não, não preciso. E tem gente que não tem nenhuma, o que eu faço? Eu vou dar uma. Os publicanos, o que João Batista fala? Não cobre mais do que o estipulado. O que significa isso? Que eles cobravam mais do que era estipulado. Então, fala, vocês não façam mais isso. Os soldados, não sejam prepotentes, denúncias falsas. Significa o quê? Que eles faziam isso, faziam denúncias falsas. Ficavam, não se contentavam com aquilo que eles tinham. Então, João aqui ele vai falar para que eles tenham uma ação contrária àquelas que eles tinham anteriormente. Eles deixam de fazer isso que vocês fazem de errado e tenham uma ação exatamente no sentido contrário a isso que vocês fazem a partir de agora. Então, essa é a ideia, né, do fruto digno de arrependimento que João Batista fala. Tentação de Jesus, né? Para a tentação de Jesus. Jesus permaneceu no deserto, no sul da Palestina, próximo ali ao Mar Morto. Que é aquela região que eu comentei com você sobre o deserto da Judéia, né? Que fica ali próximo, não é tão longe assim de Jerusalém. Tá? É próximo ali, dá cerca de 30 quilômetros, mais ou menos ali de Jerusalém até o Mar Morto, 30, 40 quilômetros de Jerusalém até o Mar Morto. Então, ali naquela região próxima do Mar Morto. Não é tão distante assim. Foi para lá que ele foi levado e ficou durante 40 dias. A tentação que ele sofreu não foi somente no final. A Bíblia coloca de uma forma que parece que Satanás apareceu num momento, fez as 3 tentações ali, as 3 propostas, Jesus recusou e acabou os 40 dias.
Mas Jesus aqui, pela narrativa, a gente percebe que ele é tentado durante todo o período que ele esteve, durante os 40 dias que ele esteve no deserto, ele é tentado. E ele é tentado em três aspectos, principalmente, né? No corpo, ou seja, no aspecto físico, em relação ao pão, no aspecto da alma, né? Ou seja, do desejo por poder, e no aspecto espiritual, ou seja, no sentido de exercer, não de, a questão aqui não é em abandonar a essência divina. Satanás tenta Jesus exatamente no sentido contrário. Satanás tenta Jesus para que ele demonstrasse a sua autoridade divina. Mas era necessário que Jesus passasse pela situação como homem, não como ser divino. Por isso que Satanás tenta falar, não, você joga aqui, os anjos vão vir, vão te pegar. O que é isso? Você fala, eu sou Deus, né? Eu não vou morrer. Os anjos vão vir me servir. Então, é isso que Satanás tenta. Que Jesus extraia ali, coloque em prática algo a partir da sua natureza divina. Né? Então, a tentação de Jesus está relacionada com o corpo, né? A alma, questão de poder, né? Falou, ó, vou te dar aí todos os reinos da terra. E espírito, né? Ou seja, tentar Deus pula aí que os anjos vão vir te servir. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a principal tentação de Jesus foi em retomar a sua condição divina, da qual ele havia sido destituído, e se manter na condição humana era o requisito para que ele pudesse cumprir o objetivo pelo qual ele veio, que era se entregar pelo ser humano. Por isso que Hebreus, quando a gente vai ler Hebreus, vai falar que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um em que tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus, passando pelas mesmas situações que todo ser humano, se torna então capaz de interceder por aqueles, por meio pelos quais ele morreu. Né? Então, aqui, embora você tenha a tentação do corpo, da alma e do espírito, todas as três envolve de alguma forma retomar a condição divina. Porque para transformar a pedra em pães, ele teria que usar do seu poder. Para colocar os anjos a seu serviço, ele teria que retomar ali o seu poder divino. Para reaver a soberania dele sobre as nações, né? Ou seja, se despir da humildade pela qual ele veio como homem para ser servo e para servir, ele teria que se colocar numa condição superior. Ele teria que reaver, então, a sua condição, retomar a sua condição divina, para que ele reavesse, então, a sua soberania. Então, a principal tentação foi realmente em retomar essa condição divina. Né? E a única discrepância no relato da tentação, quando você vai comparar aqui Mateus e Lucas, né, é na ordem que as tentações acontecem. Então, Mateus vai colocar numa ordem, Lucas vai colocar em outra ordem, mas a única coisa diferente, né? Não é algo que os textos se contradizem, não é uma contradição, mas é só uma ordem diferente. E isso, por si só, nos mostra que essa tentação não acontece num único momento. Ou seja, ele relata o que aconteceu durante o período que ele esteve lá no deserto. Né? Isso fala que, no final, Jesus teve fome. Né? E o que parece mais normal dizer é que essa tentação do corpo aconteceu mais realmente para o final, quando Jesus estava com fome. Né? Que essa foi a tentação. Ele deu a se conhecer essas tentações aí aos discípulos e hoje nós temos esse conhecimento, mas então podemos pensar que muitas outras coisas aconteceram que Jesus, ele nem relatou para os discípulos, ele não achou importante relatar isso para eles e ficou por aí mesmo. Exatamente. Exatamente. Deixa eu achar o texto que fala certinho. Né? Porque nesse período aqui, ele já não havia escolhido os discípulos ainda, né?
Não, aqui ainda não. Aqui, aí já foi depois do batismo, né? Aqui, Aí já foi depois do batismo, né? isso, ele é batizado, depois do batismo ele vai para o deserto. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se tem Mateus ou Lucas. Em Lucas, fala, ó, Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, aqui a narrativa fala que ele esteve durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: você é o Filho de Deus. E aí tem a narrativa, né? Mas a narrativa ela aparece aí para efeito de centralizar as narrativas. Mas nós percebemos aqui que durante os 40 dias ele foi tentado ali por Satanás, né? Em outras questões que não são narradas aqui pelos discípulos, né? Mas simplesmente nos diz que durante todo esse período, então, ele foi tentado realmente. Bom, conforme a sequência aqui do texto, né, se você pegar a página 53, no quadrinho nosso, nós vemos lá, nós falamos no ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. E aí o que você percebe? Você percebe que a narrativa continua lá com João. E aí entra João. João vai até o capítulo 3, depois volta para Mateus, Marcos e Lucas, né? É isso que acontece aqui. Então, nesse meio do caminho aqui, que você não tem a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, é esses os textos aqui que aparecem aqui no Evangelho de João, né? Então, alguns detalhes em relação a esses capítulos aqui. Nós temos que João, o evangelista João, vai concentrar o ministério de Jesus aqui então na Judéia, né? E nas relações individuais, que é como o que a gente já tinha comentado nas aulas anteriores. Então, um exemplo, João vai apresentar a conversa de Jesus com Natanael, a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que são fatos acontecidos que nenhum outro evangelista vai narrar. Tá? Somente João apresenta esses fatos aí por causa da intenção que João tem na narrativa dos fatos. Né? Os sinais que são descritos pelos evangelistas, ou melhor, vou refazer a frase. Os sinais que são mostrados por João, eles têm um objetivo diferente da narrativa dos sinais descritos pelos outros evangelistas. Os outros evangelistas, eles têm uma ideia de mostrar os sinais como Jesus sendo o cumprimento da profecia do Messias. João, ele tem uma ideia de repassar o formato que João usa para narrar os eventos milagrosos de Jesus, eles têm uma ideia de transmitir a natureza do Messias, né? A sua filiação divina e a sua essência divina. Então, esses sinais aqui estão relacionados com isso, né? E o propósito de João ao narrar esses eventos, esses sinais, né? E aí vai falar aqui a respeito do primeiro milagre, né? Transformação da água em vinho, e tudo que vem depois disso, nós vamos entender na descrição de João como algo que evidencia a filiação divina e a natureza do Messias, né? A sua essência divina. Jesus é essencialmente Deus, né? E as manifestações desses sinais começam a provocar oposição, né? Então, oposição das pessoas ali que, por inveja, né,
passaram a se opor a Jesus e perseguir a Jesus e procurar a todo custo um ponto ali que eles pudessem prender Jesus ou desacreditar os ensinamentos de Jesus. Porque por muitas vezes nas narrativas, o que a gente vê? Nós vamos ver que as pessoas falam, e chegaram uns ali para testar Jesus, ou para tentar Jesus. E outras vezes a gente vê, Jesus conhecendo o coração deles, respondeu. Então a gente percebe que ele estava sempre tentando. Alguns queriam ouvir Jesus falar com boa intenção, com o coração realmente aberto para compreender a mensagem. Mas muitos chegavam para testar. Falaram, vamos colocar discreto aí, ele está sobressaindo sobre a gente, então por inveja o que eles faziam? Eles tentavam pegar Jesus, como se diz, né? Pegar na curva. Mas Jesus ali sempre cheio de sabedoria, respondia de acordo com as intenções do coração dessas pessoas. Aqui a gente entra na escolha dos primeiros discípulos, né? João, capítulo 1, verso 35 a 49. Né? João chama ali, então, os primeiros discípulos. Ali próximo ao Mar da Galileia, né? Os primeiros discípulos de Jesus são exatamente os pescadores, né? Aqueles que estavam ali pescando. Em seguida, ocorre o primeiro milagre ali em Caná da Galileia, João capítulo 2, versos 1 a 11. E aqui, Eliclésio, tem alguns pontos que às vezes as pessoas colocam nesse milagre aqui, que, como que eu vou falar? Eles têm uma tendência a interpretar algumas coisas desse texto a partir de uma visão muito particular, né? Por exemplo, nós não cremos em Maria. Então, aqui Jesus mostra que Maria não tinha autoridade nenhuma sobre ele e que Jesus desrespeitou Maria. Então, fala, mulher, que tenho eu contigo? Aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Não tem nada a ver. A linguagem que Jesus usa em relação a Maria é uma linguagem comum que qualquer homem se dirigiria a uma mulher. Jesus outras vezes chamou uma mulher de mulher, né? É porque parece, você fala assim, se você chegar por uma mulher, mulher, né? Parece que você está sendo desrespeitoso. Mas essa forma de expressão na cultura, em nenhum momento significava falta de respeito. Um outro detalhe. Jesus transformou a água em suco de uva. Não, não é. Não foi suco de uva, era vinho. Era vinho mesmo, vinho alcoólico. Ué, por que esse problema todo em relação ao vinho, né? Em dizer que não era vinho alcoólico. O vinho era algo natural na cultura judaica. Era algo normal. Eles usam até hoje. Aí, claro, você tem o processo de fermentação era diferente, o tempo de fermentação diferente, o teor alcoólico era diferente. Tudo isso você pode falar. Realmente, na época, era diferente. Agora, falar que o vinho não tinha álcool não tem base nenhuma para isso. O vinho tinha álcool. Era isso que era oferecido. Jesus estava numa festa de casamento, que provavelmente eram pessoas aparentadas da família de Jesus, provavelmente. Por que eu digo provavelmente? Porque ali Maria, quando intercede, meio que parece que Maria se sente responsável pela situação e pensa, pô, meu filho, acho que tem como resolver essa situação. Porque mais ou menos funcionava assim. Quando você tinha uma festa de casamento, essa festa durava normalmente uma semana. E a família dos noivos eram responsáveis pela manutenção de todo mundo que vinha de fora. Então, na manutenção em relação à hospedagem, em relação à comida, em relação à bebida. Então, se faltasse alguma coisa, era uma desonra para a família, para as famílias dos noivos. E é claro, toda a comunidade ajudava. Eu tenho minha casa, eu posso receber uma família, 2 famílias, então você pode deixar aqui, pessoas que vinham de fora para o casamento.
todo lado eles tinham essa obrigação. Então, um dos principais elementos da festa era o vinho. O vinho na cultura judaica ele simboliza a alegria. E faltar o vinho ali no meio da festa seria realmente um sinal muito ruim, né? Era uma desonra muito grande para a família. Então, por isso que provavelmente a festa estava relacionada com alguém que era próximo ali da família, né? Ou aparentados, o que era muito comum também. Então, eles estavam ali em Caná da Galileia e Maria, sendo já uma mulher ali dos seus 50 anos aproximadamente, já era uma mulher experiente, mais ou menos ali uma matriarca ali da casa. Nesse momento nós já não vemos mais José. Aqui José provavelmente já havia morrido, né, nesse tempo. E aí então Maria, nessa condição, ela assume essa desonra para si e fala, poxa, não vamos deixar isso acontecer. E aí Jesus vai lá e transforma água em vinho, né? E o interessante aqui é o seguinte, quando Maria vai falar com Jesus, e Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, em outras palavras, né, Maria, você sabe quem eu sou, e você sabe qual é o propósito que eu vim. E se você conhecendo isso, saiba que no momento certo eu vou agir. É isso que Jesus quis dizer para sua mãe. Maior que a sua autoridade sobre mim é a autoridade do meu Pai sobre mim. Do Pai Celestial, obviamente. E aí Maria cai em si. E aí o que ela fala? Façam tudo o que ele mandar. Então aí Maria cai em si e reconhece. Fala, poxa, aquilo que ele mandar, vocês vão fazer. Então Maria reconhecendo fazendo essa distinção, fala assim, ele não está mais sob minha autoridade, né, como mãe. Ela estava querendo anteceder o que estava por vir. É mais ou menos isso. Na verdade, ela não tinha essa compreensão e primeiro, o que moveu ela a fazer isso foi uma necessidade ali do vinho. E aí ela compreendeu que o filho dela, sendo quem poderia fazer. Mas Jesus, é que falar dessa forma às vezes parece um pouco grosseiro, né? Fala, se coloca no seu lugar. Não é bem isso que Jesus fez. Mas, Maria, entenda que aquilo que eu fizer vai estar vinculado à vontade do meu Pai, não à sua. É mais ou menos isso. E aí Maria compreendeu, por isso que Maria fala, chama os servos, façam tudo o que ele mandar. E Jesus faz o milagre sem muito alarde. Não fala, Pai, graças te dou, né? Levanta a mão. Não, fala, bota água nas talhas aí. Bota água aí. E pode servir. E leva para o mestre-sala, né? Quem que era o mestre-sala? O mestre-sala é aquele que era responsável pela festa. Não sei se tem um equivalente, mas como se fosse um mestre de cerimônia, né? Uma pessoa que organizava a festa. E aí, por quê? Porque ele era a pessoa capacitada e qualificada para aquilo, para analisar o vinho. E aí, por isso que ele manda, ela pode levar. E quando eles pegam para levar, eles não têm noção do que tinha ali dentro da vinho. Eles colocaram água, eles pegam e levam lá, eles não tinham visto ainda. Aí na hora que eles vão despejar, o que é? Tinha vinho. Então, quando foi transformado? Foi na hora que eles estavam enchendo, já transformou? Enquanto estava levando, na hora que foi despejar? O texto não fala. O texto simplesmente fala que Jesus, sem fazer alarde nenhum, transforma então a água em vinho ali, como mostra da glória que estava, da glória de Deus que estava sobre a vida dele. Por que Jesus, aí você pode fazer um monte de aplicação, né? Por que Jesus escolhe uma festa de casamento? Porque aí a família tem um valor, não sei o quê. Você pode levar para outros lados aí a questão, né? Mas o texto em si, o milagre em si, ele simplesmente se relaciona
com a manifestação pública da natureza de Jesus. Quem Jesus era e o que ele veio para fazer. Né? E a partir daí, então, as pessoas começam a se admirar daquilo que Jesus passa a fazer e passa a ensinar a partir daí. Essa é a razão que nós já falamos. A frase, já falamos também, né? A frase, mulher que tenha contigo uma falta de respeito, de forma nenhuma, né? Jesus indicava que Jesus simplesmente não precisava da intervenção da sua mãe, ali naquele momento. A quebra do vínculo de dependência, falando, a partir de hoje, eu sou o seu Senhor, você não é mais minha mãe, né? Nesse sentido, tá? Jesus não passou a desrespeitar a sua mãe, né? Porque fala, agora eu sou maioral e você faz o que eu mando. Não é isso. Mas é aquela quebra de um vínculo de dependência, da dependência materna para a dependência exclusiva do pai, né? O momento de cuidar dos negócios do pai, então, havia chegado. Beleza. Outro assunto, né? Jesus purifica o templo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus purifica o templo? Vou voltar. Primeiro essa perguntinha. Qual é a razão pela qual ele faz isso? O povo estava fazendo comércio, né? Os sacrifícios eram feitos no templo, né? Uma vez no ano, né? Se eu não me engano. E o povo estava, os sacerdotes ali, eles estavam aproveitando esse momento e se beneficiando através desses sacrifícios. Em vez de fazer muito longe, né? Essa era a questão, né? De fazer câmbio, de cobrar juros, de vender animal que não era próprio para se oferecer em sacrifício. Né? Então, aquilo que era deturpação do que a lei mandava que eles fizessem. Né? Então, Jesus aqui purifica o templo e aqui um outro detalhe, né? Que aí já vai encaixar essa segunda pergunta. Ele expulsou os cambistas mais de uma vez? Foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. Por que a pergunta? Porque quando a gente analisa aqui, deixa eu só encontrar aqui o texto agora. Eu devia ter anotado aí, mas eu não anotei. Isso que eu não consigo compreender, porque eles conheciam a lei, praticavam lá se halakha também, né? Uhum. Halahá. Halahá? É. A pronúncia é assim? Então fazem errado aí. Por isso que Jesus sempre está falando para eles hipócritas, hipócritas. Os caras conheciam a lei e faziam ao contrário. E essa é a questão da hipocrisia, né? Por isso que João Batista vai também chamar de hipócritas, né? Porque assim, eles tinham um compromisso ali com o povo de ser exemplo ali para o povo, né? E a hipocrisia, eu acho que um dos textos que mais mostra a hipocrisia é quando Jesus fala assim, ó, tudo aquilo que eles falam, eles podem fazer, vai lá e faz. Agora, aquilo que eles fazem, vocês não devem fazer igual. Então, eu acho que é um dos textos que mais mostra a questão da hipocrisia, né? Que é exatamente você mostrar algo que você não é. Uma passagem que mostra essa questão da hipocrisia de Israel, ela é lá na figueira, né? Que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque ela tinha folhas e não tinha fruto. Se mostrava, aparentemente tinha fruto. Aí você vai lá chegar, não achava fruto nenhum, só folha. Então é a questão da hipocrisia. Né? João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do verso 13. Né? Então, por que existe essa discussão, Eliclésio?
Quando você olha para os sinóticos, quando que acontece a purificação do templo? Acontece no final do ministério de Jesus. Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19. Está lá para o final, quando Jesus está no finalzinho do seu ministério, próximo de ser preso. E quando você vai para a narrativa, o que acontece quando... Deixa eu abrir um deles aqui, Lucas 19, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Lucas 19, verso 48, no finalzinho, né? No verso 47. Diariamente Jesus ensinava no templo, os principais sacerdotes, escribas e os manuais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. E aí, na sequência, né, Lucas, no caso aqui, vai falar a respeito de alguns embates individuais entre os saduceus, entre os escribas. E aí, Jesus, no capítulo 21, já vai para o Monte das Oliveiras e pronuncia o sermão profético. Após o sermão profético, Jesus já entra em Jerusalém e manda os discípulos preparar a Páscoa. Essa é a sequência tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. Tá? Então, Jesus entra em Jerusalém, é aclamado, expulsa os cambistas, depois tem um embate ali ainda em Jerusalém, depois pega os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, faz o sermão profético, volta para Jerusalém, manda eles prepararem a Páscoa, e aí a semana já da crucificação. Quando você vai lá para João, no capítulo 2, verso... capítulo 2, né? Quer dizer, está no começo do Evangelho. E ele vai contar dessa parábola aí, parábola não, dessa passagem, né, que Jesus expulsa lá. Aí na sequência, Jesus tem a conversa com Nicodemos, Jesus vai ensinar, falar aquele que vem do céu. Só estou achando um versículo aqui. Capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então aqui você tem uma sequência de narrativa, e depois dessa visita, na primeira visita em Jerusalém, na primeira Páscoa, né, que aí João é o único evangelista que fala de 3 Páscoas, né, os outros 3 não vão falar disso, porque a concentração do ministério não está ali na Judéia. Somente João fala das 3 vezes que Jesus vai para Jerusalém na celebração da Páscoa. Então, nessa primeira vez já acontece essa purificação do templo. Aí Jesus volta para Galiléia nesse tempo. Então a narrativa parece que nos leva a pensar que Jesus fez isso por 2 vezes. E aí é o seguinte, tem um estudo sobre essa questão, eu não vou entrar nos detalhes desse estudo, mas eu vou mandar para vocês, né, sobre esse estudo, que relaciona o que Jesus fez com o que está em Levítico, capítulo 14, verso 33, que fala a respeito da purificação da casa, quando na casa era encontrada corrupção no sentido de mofo, de lepra, né? Lepra da casa. Então esse texto vai falar que o sacerdote ele entrava uma vez e fazia todo o ritual, e depois ele voltava e fazia uma repurificação, que indicava se ele ainda encontrava corrupção ou não. Se ele não encontrava mais a corrupção, então tinha um processo de purificação da casa. Se ele encontrasse ainda assim a lepra lá, o que aconteceria depois? Essa casa seria destruída. E que foi a sentença que recaiu sobre Jerusalém. Né? E posteriormente, ela foi destruída. Né? Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Isso acontece depois da repurificação, né? Dessa segunda vez. Então,
por essa análise, né, da comparação entre os textos dos sinóticos e o texto de João e o texto de Levítico, nos leva a pensar que Jesus faz isso nessas duas etapas, simbolizando a purificação da casa onde havia sido encontrada, então, a corrupção. Na primeira vez, Jesus vai lá e encontra a corrupção, faz a limpeza. E aí, tempos depois, ele volta, faz a análise e não encontra. Ou melhor, encontra novamente a corrupção. E aí ele faz a repurificação. Né? Então, isso é o que aparentemente acontece aqui na sequência das narrativas. Né? Isso acontece para cumprimento daquilo que está lá. Né? João capítulo 2, verso 17, relacionado com o Salmo capítulo 69, verso 9. Né? O zelo da tua casa me consumirá. O zelo pela casa, o zelo por encontrar a casa purificada, né? Livre de qualquer tipo de corrupção, livre de qualquer tipo de praga. Tudo bem? Tudo bem. Esse daqui, esse mapinha aqui é só para fazer uma demonstração, Niclas, assim, mais visual da sequência, né, desses eventos aqui que são detalhados no capítulo 5, né, no ano da inauguração. O que acontece? Jesus, então, sai da Galileia, né, para Betânia, onde João batizava. Então, olha só, hoje, né, eu não lembro se eu acho que eu falei isso para vocês, o local de batismo de Jesus, né, hoje, o local de visita fica num lugar aqui, mais ou menos, aqui em cima. Né? Mas, enfim, o local provável foi nessa região aqui, ó. Por essa região, tá? Estou fazendo um círculo grande, coloquei a bolinha mais aqui embaixo, mas pode ter sido em qualquer lugar dessa região aqui, que é onde o texto diz que João batizava. E fala que ele vai, então, para essa região. Então, Jesus sai da Galileia e vai para essa região. Jesus volta para Galileia, né? É onde ele escolhe ali os primeiros discípulos e onde ocorre o encontro com Natanael. Logo em seguida, Jesus vai para Caná da Galileia, né? Onde ocorre a celebração do casamento. Em seguida, Jesus volta para Cafarnaum aqui com sua família. E Jesus vai para Jerusalém, então, para celebrar a primeira Páscoa, onde se encontra com Nicodemos e onde ocorre, então, essa primeira purificação do templo, né? E aí Jesus volta para a região da Galileia, passando pela região de Samaria. Então, esse é a sequência, né? Por onde Jesus passa, o caminho que Jesus faz durante esse primeiro ano, que é o ano da inauguração do ministério de Jesus. Então, aqui a preparação para o ministério da Galileia e Pérea, a primeira ida para Jerusalém, volta para Galileia, então inicia seu ministério na Galileia. E aqui começa, né, a partir daqui, começa a concentração de seus milagres e ensinamentos, que se concentram nessa região aqui da Galileia, principalmente ali na região das cidades de Tibérias, né, Tiberíades também, chamado Tiberíades, na região de Cafarnaum, né, em todas aquelas regiões ali onde se concentra os principais milagres de Jesus. Tranquilo, Eliclésio? Tranquilo. Então agora nós vamos lá para a página 61. Página 61, que tem a autoatividade aí, né? E a autoatividade pede para fazer uma comparação entre esses dois encontros individuais
né? O primeiro encontro ali com Nicodemos, que acontece no capítulo 3, e o encontro de Jesus com a samaritana, que acontece no capítulo 4. Aqui ele está falando do Evangelho de João, tá? Então, na verdade, isso daqui, se você for procurar no texto, alguma coisa talvez você vai encontrar, né? Mas você vai encontrar mais aqui as respostas no próprio texto bíblico, tá? Do que propriamente no livro aqui. Jesus ele se apresenta para Nicodemos como filho do homem. Então, você vai lá pegar. O 3,13. João 3,13, né? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, nessa conversa, ele se apresenta dessa forma para Nicodemos. E o que Jesus oferece aqui na conversa com Nicodemos, né? Está no verso 3. Em verdade, verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que Jesus vai oferecer é exatamente o reino de Deus. E o que a pessoa precisa fazer, então, para ter posse daquilo que Jesus está oferecendo? Né? Como filho do homem, ele oferece o reino de Deus. O que a pessoa precisa fazer? Versos 7 e 8. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o que é necessário? Nascer do Espírito. E qual é a verdade espiritual ensinada? Né? Ele se concentra aqui no verso 12, e diz assim, ó, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então, crer em Jesus, né? Crer em Jesus é o meio para nós alcançarmos, então, essa nova vida. Né? Acreditar naquilo que Jesus diz. Né? Esse é o meio. Na sequência, aqui no capítulo 4, no encontro de Jesus com a samaritana, Jesus se apresenta no verso 26. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então aqui Jesus se apresenta como o Messias, aquele que é o enviado. Né? O que Jesus oferece? A água viva. Então, no verso 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. E o que a pessoa precisa fazer? Versos 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que é necessário a pessoa fazer? Beber dessa água. E a verdade espiritual ensinada, que está aqui no verso 14 também, né? É que a sede para a vida eterna somente é saciada por meio de Jesus. Então, aqui, essas são as formas, aqui na alta atividade, né? Você vai preencher. E aí tem um último campo lá embaixo, né? Que é assim, ó, como os ensinamentos sobre a água da vida e o novo nascimento se relacionam? Né? De que forma eles vão se relacionar? E essa é uma forma que é possível se responder. Né? E você, lógico, você pode responder da forma que você entender melhor, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, né? O novo nascimento só é possível se o Espírito Santo fluir em nosso interior por meio da obra redentora de Jesus. Ou seja, se nós bebermos da água, que é Jesus, o Espírito Santo vai fluir em nós, em nosso interior, né? Por meio dessa obra redentora de Jesus. E o novo nascimento, então, ele só é possível se isso acontecer, se nós provarmos da água que é Jesus e deixarmos que o Espírito ele flua do nosso interior.
Ok. E é isso aí, Liclésio. Nós temos aqui, então, para a semana que vem, para falar a respeito do ano. Nós temos 2 capítulos na sequência, né, que falam do ano da popularidade, que é o segundo ano do ministério de Jesus. E na aula que vem nós vamos falar da primeira parte, né, parte 1 desse período aí. Ok. Algum comentário? Eu ia comentar só sobre o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, por João Batista. Eu vi uma mensagem outro dia na catedral e o pregador foi bem feliz no que ele colocou lá. Eu não vou mencionar o nome aqui, mas eu achei bem legal que ele foi bem feliz na colocação dele. Que ao chegar a João Batista ali, João Batista fala para Jesus, não, eu que mereço, eu que careço, eu que preciso ser batizado por ti, vem o Senhor até mim. E aí quando Jesus fala para ele que importa que se cumprisse ali o que deveria acontecer, Jesus ali ele está respeitando também a autoridade, né? Que João Batista ali ele era uma autoridade, né? E Jesus ele respeita a autoridade de João Batista e assim vai se cumprir a vontade de Deus, né? E que muitas vezes as pessoas deixam de ser leais aí às autoridades, né? E o próprio Jesus foi leal à autoridade, né? Ele não descumpriu ali o É que deveria aquela, acontecer. é aquela questão, né, Liclésio? Seguinte, se eu estou mais certo que o outro, né, mais certo, né, que o outro, não importa a posição que ele ocupa. Né? As pessoas pensam assim. Isso é errado, é um pensamento errado, na verdade. Quando uma pessoa exerce algum tipo de autoridade, é necessário honra a essa posição de autoridade. Você pode não concordar. Herodes, por exemplo, exercia uma posição de autoridade. João Batista não afrontava a posição de autoridade, mas afrontava as práticas pecaminosas. Então, eu posso contrariar uma prática de um líder? Sim, mas eu preciso honrar à medida que ele continua sendo um líder. Então, nesse sentido, obviamente, não é o caso de João Batista, né? A questão de fazer algo errado, mas ali representava também, assim, como profeta levantado ali em Israel naquele tempo, né? Jesus respeitou, honrou, melhor dizendo, eu acho que a melhor palavra é essa, né? Honrar, né? A posição de profeta de João Batista. Interessante mesmo. Não é só isso. Beleza, Niclés. Então, não foi tão curta a aula assim, né? Deu para falar bem, né? Terminou um pouquinho antes do horário das 11, mas deu para falar bem. Vamos orar então para encerrar. Amado Deus, agradecemos ao Senhor por esses momentos em que meditamos na Tua Santa Palavra. Paizinho, abençoa-nos, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida também de reconhecimento da nossa incapacidade de fazer algo sem a Tua presença, sem o Teu querer sobre nós. Paizinho, que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que também seja afastado de nós. E tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, que seja da Tua vontade, que se aproxime de nós também. Para que cumpramos a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. Em nome de Jesus eu peço a meu favor, a favor do Liclésio e de todos os alunos também dessa classe. Em nome de Jesus. Amém. Liclésio, fica na paz. Deus abençoe. Bom dia para você. Igualmente, professor. Até a próxima.